Olha, coloca as imagens da barragem para mim, pessoal. Sabe a barragem que se rompeu na região ali entre Campo Grande e Jaraguari, no NASA Parque? Na tarde de hoje, o Ministério Público realizou aquela audiência, hein, que a gente antecipou na quarta-feira. O Luan Martins está aqui comigo. Ô Luan, o que o Ministério Público fala em relação a essa audiência e o que as famílias que procuraram a promotoria falou também, né, dessa tragédia, desse desastre ambiental? Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você. Boa tarde novamente a todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. Rodrigão, olha só, essa reunião começou por volta das 3h30 da tarde. A imprensa ela teve acesso aos 20 minutos dessa reunião. A gente só acompanhou a fala dos promotores, mas no momento em que as famílias elas foram falar, a imprensa teve que sair e foi uma reunião mais exclusiva entre os promotores e essas famílias atingidas. Mas o promotor diz que o objetivo dessa reunião é entender o que essas famílias, são cerca de 12 propriedades, 12 famílias, o que eles perderam neste momento e quais são as reais necessidades. O promotor também disse que o MP, o Ministério Público, eles estão investigando o caso. Inclusive, eles foram na terça-feira, na quarta e na quinta-feira, fizeram imagens com drones e também fotografias. E agora eles vão abrir um inquérito civil para tentar entender os motivos do rompimento dessa barragem e também vão investigar se tem culpados e também se houve falhas dos órgãos de investigação que cuidam aí dessas questões de barragens aqui no estado, Rodrigo. Então, de primeiro momento, o Ministério Público disse que essas investigações ainda estão num momento inicial, e que a preocupação neste momento, é atender essas famílias que perderam aí as casas, outras famílias perderam também suas produções, os animais, enfim, cada um perdeu de uma maneira. A gente conversou, o doutor Gustavo Bertocco, ele falou com a imprensa e a gente vai escutar o que ele falou sobre essa audiência. Vamos acompanhar. O motivo principal foi acolher as vítimas. A gente não tem informações em relação ao inquérito em si agora. A gente está numa fase muito preliminar de investigação. Então, nesse momento, o mais importante é acolher as vítimas, mostrar os direitos delas, saber a condição e peculiaridade de cada uma delas. Elas vão ser atendidas agora individualmente. Tá? Primeiro eu vou dar uma palavra com elas, depois elas vão ser levadas para ser atendidas individualmente, responder questionários e fazer esse contato inicial para saber a situação de cada um. Boa parte das cláusulas foram cumpridas, uma cláusula não foi cumprida, que é reparar alguma questão do dano erosivo, como falamos, que não tem nada a ver com a barragem em si, mas vai ser cobrado. O que não foi cumprido vai ser cobrado dentro do próprio procedimento que foi instaurado para acompanhar o TAC. Não tem nenhuma família que pediu indenização, teve pedido de indenização, A gente apenas estamos identificando quem foi atingido. Até o momento foram identificadas cerca de 12 famílias. Nós fomos lá, capturamos imagens do local, No outro dia fomos lá entender o que aconteceu com cada casa e no terceiro dia nós levamos aí cesta básica, alimentos, inclusive tem cesta básica aqui e vamos continuar ajudando na medida que for possível. Bom, pessoal, é necessário, É necessário a gente fazer essa força-tarefa. Olha o desastre, ambiental. Era uma tragédia, anunciada. Tivemos ali prejuízos materiais, tá? Famílias, produtores que habitam ali no NASA Parque também estiveram na promotoria e aí eles falaram, também dessa sensação de impotência e o que aguardam, em relação a isso. Eu vou falar com o Luan Martins mais uma vez, volta aqui para mim, Luan, porque você ouviu alguns familiares, algumas pessoas que perderam, perderam ali ou tudo ou parcialmente por conta da barragem rompida. O que eles falaram, hein, Luan? É isso, viu, Rodrigo? Olha só, a Gabriele, ela representou esse grupo, essas famílias, São cerca de 12 famílias, 12 propriedades e a Gabriele, então, representando todos, e ela falou. Então, cada comentário, cada família perdeu uma coisa específica, Rodrigo? Teve gente que perdeu a casa, teve gente que perdeu os móveis, teve gente que perdeu plantações, animais. Então, cada um é um relato diferente, é um caso diferente e é muito emocionante o relato da Gabriele. A gente vai acompanhar o que ela disse, falando que são histórias, são anos, são sonhos. No caso dela, são 34 anos morando naquela propriedade rural e ela viu tudo se perder em poucos minutos. Vamos acompanhar o que ela disse. Estamos na luta, Ainda sem tudo incerto, porque ninguém vai reconstruir nada do dia para a noite.
E lembrando sempre que a maioria está sem casa. É tristeza, é revolta, porque se o poder público tivesse fiscalizado e cobrado antes, isso não teria acontecido. Mas a gente ainda dá graças a Deus de não ter todos perdido a vida, né? E de não ter acontecido à noite. Porque o NASA Park, ele deveria, no mínimo, ter emitido um alerta quando estourou a barragem. Era o mínimo. Então, a gente nunca pode esquecer que a gente quer as cobranças judiciais, todas que a gente tem direito, não só o reparo ambiental, o reparo também às pessoas, sem dúvida, são os maiores afetados, né? A gente quer justiça, né? Bem, Rodrigo, sobre o que a Gabriela disse sobre essa questão da fiscalização, a nossa produção entrou em contato com a Semadesc, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e também Inovação, que é responsável pelo IMASU, que é o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, para saber essa questão da fiscalização, de quem é a responsabilidade, mas até agora a gente não teve nenhum retorno, viu, Rodrigo? E é claro que a gente continua acompanhando esse desastre que atingiu a BR-163 e essas famílias na terça-feira desta semana lá para o Jaraguari, viu, Rodrigo? Eu volto com você. Bom, obrigado, viu, Luan? Vai ser um assunto que a gente vai continuar falar sobre isso, porque é muito grave e muito doloroso, tá bom? Obrigado pelas informações, tá, Luan?